Namastê, gratidão pela sua presença. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Bruna, eu trabalho com cura quântica e reprogramação mental e estou trazendo aqui mais um tema para vocês. Bom, gente, na verdade a proposta é a seguinte. Eu recebi nos últimos dias muita gente comentando que tem passado por crise de ansiedade, né? Muita gente comentando no meu Instagram, muita gente comentando no meu dia a dia. Então eu senti a necessidade de fazer um vídeo sobre esse tema. E essa proposta é fazer um vídeo curtinho, falando um pouquinho algumas dicas para você lidar com a crise de ansiedade, para você evitar a crise de ansiedade. E no final do vídeo, fazer uma meditação guiada com vocês, para vocês relaxarem um pouquinho e receberem aí alguns downloads com a técnica de Theta Healing para lidarem melhor com a ansiedade, para se manterem mais tranquilos e com uma vibração mais zen no dia a dia de vocês. Bom, antes de qualquer coisa, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que eu não sou psicóloga e eu não sou psiquiatra, tá? E esse vídeo aqui, ele é para trazer uma pegada diferente, para acrescentar aos tratamentos que você eventualmente já faça, para de repente trazer um clique para você que você tá precisando passar com algum profissional da área da saúde mental, e para te trazer informação, tá? Porque não tem o caráter de trazer um diagnóstico, porque eu não sou uma psiquiatra, nem uma psicóloga que possa te diagnosticar. Então a ideia não é trazer um diagnóstico, para isso você tem que procurar um profissional. E também não é para te trazer uma forma de tratamento, porque se você já está fazendo algum tratamento, seja com remédio, seja um tratamento com psicólogo, seja, enfim, qualquer profissional que já esteja te acompanhando, você deve manter o tratamento que você já está fazendo. Nunca, em hipótese nenhuma, interrompa esse tratamento, menos ainda se for remédio, se você estiver tomando algum tipo de remédio, porque pode ter um efeito, assim, bem complicado, pode piorar o seu quadro, tá? Então, mantenha tudo que você já tem feito, continue com o acompanhamento que você já tem, e se você não tem nenhum acompanhamento, perceba que as informações que eu vou te dar, se você sentir algum desconforto desses que eu vou te falar, procura um acompanhamento, procura um psicólogo, um psiquiatra, porque crise de ansiedade é sério, tem que ser tratado e não pode ser tratado assim com negligência, tá? Você tem que tratar com respeito e carinho essa questão, tá bom? Outra coisa que eu queria falar é que as questões que eu falar aqui pra vocês, as informações que eu trouxer, são informações que eu me baseei em muita pesquisa na internet durante anos, porque eu já tive crise de ansiedade, tá? Então, durante anos eu me informei sobre isso e principalmente para gravar esse vídeo, eu procurei muita informação em um canal super bacana, que é de um neurologista e de uma psiquiatra, chama Neurologia e Psiquiatria TV. E a psiquiatra que traz bastante informações, eu vou deixar o link do canal deles aqui embaixo, porque é bem bacana, traz bastante informação. Então, se você precisar de informações mais técnicas, de informações mais profundas, seria bacana você ir lá nesse canal, dar uma xeretada, assistir os vídeos, porque aí você vai ter psiquiatra que vai ter mais propriedade para falar sobre esses assuntos do que eu, tá bom? A psiquiatra é a doutora Maria Fernanda Caglione. Ela fala de forma super leve, ela traz bastante informação, me ajudou bastante. Então eu indico aí esse canal para vocês que queiram informações mais precisas sobre o assunto, tá? Mas eu vou falar aqui um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha visão sobre isso tudo com base no que eu aprendi ao longo desses anos e também com base no que eu aprendi com a doutora Maria Fernanda, tá? Bom, gente, como eu comentei com vocês, eu tive a crise de ansiedade há 13 anos atrás, mais ou menos, que foi a época que eu terminei o colégio, e aí eu comecei a trabalhar e fazer cursinho para decidir, assim, exatamente que faculdade que eu ia entrar, porque eu queria fazer uma coisa, depois eu fui fazer outra. Enfim, eu tava num momento da minha vida bastante complicado. Eu acredito que para todo mundo essa transição aí
adolescência para ingressar na vida adulta, que é quando você tem que decidir o que você quer fazer da sua vida, que é quando você tem que começar a tomar, se apoderar mesmo das suas decisões e tudo, é um momento de bastante estresse pro jovem, né? E foi o que aconteceu naquela época. Eu comecei no emprego que eu acordava às 5 da manhã e eu fazia cursinho à noite. Então eu ia dormir assim cerca de 1 da manhã, porque eu saía do cursinho 11h30, meia-noite, saía de casa, saía do cursinho, chegava em casa, ia jantar, tomar banho, blá blá blá, e dormia 1 da manhã. Então eu tava dormindo super pouco. E a falta de sono, ela é prejudicial para o organismo, para o cérebro. Traz muitos quadros assim de ansiedade, de estresse, não descansar o suficiente. Principalmente para mim, que sou dorminhoca, eu preciso das minhas 8 horinhas de sono, sempre precisei, continuo precisando. Então, aquela rotina de dormir 3, 4 horas por noite, de trabalhar, emendar o dia inteiro na correria, trabalho, cursinho, me alimentar mal, novidade, de repente eu tinha um grupo de amigos que era aqueles com quem eu cresci a infância inteira, de repente já não eram mais os mesmos porque cada um estava seguindo o seu caminho, e aí eu tinha um monte de gente nova surgindo na minha vida, uma realidade nova, lugares novos, tudo mudou assim da noite pro dia. E o fim do colegial para muita gente que tá passando por essa fase é bem difícil mesmo, né? Então, isso gerou um quadro de estresse muito grande em mim. E aí eu desenvolvi uma crise de ansiedade. E eu vou falar dos meus sintomas, que são os sintomas da crise de ansiedade. Então, eu me sentia tensa, parecia que eu tava o tempo inteiro meio tensa, meio preocupada, ansiosa, pensando no que eu tinha que fazer, pensando no futuro, pensando se as coisas iam dar certo. E aí, nos momentos de crise, eu começava a ter palpitação, começava a ficar gelada, começava a ficar fria e era como se uma onda de pensamentos negativos invadissem o meu cérebro naquele momento. Então eu começava a olhar em volta, eu achava que uma desgraça ia acontecer a qualquer momento, que um carro ia atravessar o meio da rua e me pegar na calçada, que um buraco ia abrir no meio da rua e eu ia cair dentro. Sabe assim, coisas absurdas? Porque é isso que acontece mesmo com quem tá tendo crise de ansiedade. A gente foge um pouco da realidade que a gente tá e começa a pensar em coisas absurdas que não tem nem possibilidade de acontecer ali naquele momento. Mas acontece dessa maneira. Então, eu tava lá vivendo no meu dia a dia, de repente, vamos supor, eu tava lá assistindo aula, ou então no cursinho, porque geralmente vinha à noite. Com a maioria das pessoas é assim, geralmente à noite, quando a pessoa fugir um pouco dessas atividades, ela tem tempo de pensar besteira e é quando vem com mais força, né? Então eu chegava em casa, ou então eu tava no cursinho, no intervalo do cursinho, e aí eu tava lá comendo lanche, e aí eu começava a pensar, do nada, né? Porque do nada eu começava a pensar em coisa ruim. Nossa, mas tá meio estranho isso aqui. Ai, já pensou se entra alguém dando tiro aqui, essa porta fica aberta. E aí começava assim, do nada. A porta tá aberta, pode entrar qualquer pessoa aqui. E se entrar alguém atirando em todo mundo? Meu Deus, vai entrar alguém atirando em todo mundo. Meu Deus, eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora. E aí começava aquele desespero. Porque aquilo que eu começava a pensar virava uma verdade pra mim. E quem tá passando por esse transtorno, por essa crise de ansiedade, os pensamentos viram realidade. E eles se dissociam da realidade de fato. Porque de fato não tem nada daquilo acontecendo. E a probabilidade daquilo acontecer é ínfima. Mas a gente cria aquilo na nossa cabeça e o cérebro acredita como uma verdade. Porque aquilo que você pensa, eu já falei isso em outros vídeos, o cérebro não diferencia se é verdade ou não. Se você está pensando, ele vai trabalhar como sendo uma realidade aquilo. Né? Se é imaginação, se é uma lembrança, ele vai trabalhar como uma realidade. E aí o seu corpo começa a responder aquilo, né? E aí então eu começava a ter taquicardia, começava a ficar com falta de ar, começava a suar frio, começava a me bater um desespero enorme, uma angústia enorme. Ninguém podia me ajudar, eu estava vivendo numa realidade paralela, como se eu estivesse numa desgraça profunda da qual ninguém pudesse me tirar. E aí eu já cheguei a ligar para os meus pais naquela época, irem me buscar no cursinho, porque eu tava com uma crise horrorosa, tá, gente? Isso tem que ser levado muito a sério, porque é um momento muito desesperador. E não houvesse o que me tirasse daquele momento. E aquilo dura minutos, tá? Até a doutora, esses canais que eu pesquisei e esse que eu indiquei,
explica que a crise de ansiedade ela tem uma duração média de 10 minutos, cada crise, né? E nesses 10 minutos você cria um inferninho ali. E é um inferninho real pra você que tá vivendo aquilo, pra quem tá na crise. É um inferninho real. Não adianta ninguém de fora virar e falar: não, não viaja, olha aqui, tá tudo bem. Não. Você já criou aquilo e seu corpo já está respondendo aquilo. Então é bastante complicado. E tem que ter muita atenção, muito carinho pra lidar com isso. Mas o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte: é possível lidar com as crises até que você controle e contorne essa situação, tá? É extremamente possível. Aquilo dura 10 minutos e passa, até que vem uma nova crise. Eu lembro que o que acontecia muito comigo também era que durante os tempos que eu não estava em crise, mas eu estava num quadro ansioso, né? Porque você não fica. Não é que você tá super tranquilinho e de repente dá uma crise. Não, você está em um quadro ansioso, você está em um quadro de ansiedade, então dá uma crise. Você entra e assim continua até que você contorne e reverta essa situação e saia desse quadro de ansiedade, desse quadro de crise de ansiedade. Então, enquanto eu não estava nos momentos de crise, eu estava sempre meio tensa. E é engraçado que eu tinha uma sensação que era como se eu tivesse o tempo inteiro dissociada da realidade. Era como se eu estivesse num estado de sonho. Se eu estivesse sonhando o tempo inteiro e não estivesse pertencendo àquele mundo à minha volta. Como se eu estivesse numa realidade paralela. E essa sensação era angustiante. Angustiante. A sensação de estar fora da realidade. E a doutora Maria Fernanda explica em um dos vídeos que ela fala sobre, acho que é dissociação da realidade, alguma coisa assim, que o nosso corpo, quando a gente está passando por um momento de estresse na nossa vida, seja por um luto, por uma situação de ansiedade, como né, mudanças drásticas, mudança de rotina, ou de muito estresse, qualquer situação que tire a gente um pouco, que a nossa emoção fique um pouco fora do equilíbrio, o nosso corpo acha uma maneira de nos defender, de nos resguardar de tudo isso, então é como se ele realmente nos distanciasse da realidade. E é isso que acontece. O nosso corpo, o nosso cérebro é como se ele nos distanciasse daquela realidade que a gente não está confortável, com a qual a gente não está sabendo lidar, até que a gente saiba lidar com ela e naturalmente a gente volte com a sensação habitual de estar inserido na realidade, né? Mas às vezes, essa sensação de estar fora da realidade pode ser causada por algum outro quadro clínico de saúde mental mais preocupante, dos quais eu não vou falar porque eu não domino a área. Ou então, o fato da gente estar nessa dissociação, a gente estar se sentindo fora da realidade, faça com que a gente crie uma ansiedade maior e uma coisa leve a outra e vire uma bola de neve. Enfim, e aí a gente começa a ficar com uma sensação muito angustiante. Eu me senti extremamente angustiada de estar fora da realidade. Eu tinha a sensação de que eu ia enlouquecer a qualquer momento. Essa era a sensação, gente. E aposto que se você tá passando por isso, você vai se identificar. Porque parece que você tá fora da casinha. Eu tô aqui, mas eu não tô aqui. É uma defesa do nosso organismo, do nosso cérebro, do nosso corpo, para que a gente, como se fosse para que a gente se afastasse dessa realidade, para que até que tudo se equilibre, a gente consiga retornar ao normal. Mas às vezes isso não acontece necessariamente assim, por conta de outros transtornos e tudo mais. E a doutora Maria Fernanda vai falar disso com mais propriedade lá no canal dela. Eu vou deixar o link aqui, tá? Mas é uma angústia muito grande essa sensação de estar fora da realidade. A gente fica fora da casinha, eu vou enlouquecer a qualquer momento. E não vai. Então eu tô falando tudo isso aqui, quais eram as minhas experiências e que elas são realmente os sintomas da crise de ansiedade, para que você entenda que você não é o único que está passando por isso, que isso não é uma coisa completamente fora do normal e que é perfeitamente possível que você saia disso, encarando de frente, sem fugir, olhando isso de frente e lidando com isso. Eu nunca mais tive, graças a Deus, um quadro de crise de ansiedade. Eu já tive essa sensação de dissociação, acho que é dissociação da realidade, de se sentir fora outras vezes. Por exemplo, em momentos de luto, quando eu perdi meu avô, numa situação em que ele faleceu ali, eu tive um contato muito grande com a morte, então eu fiquei um tempo no luto, me sentindo meio fora da casinha. Mas como hoje em dia eu medito, eu pratico as minhas próprias terapias, tudo que eu falo pra vocês eu pratico, então pra mim é muito mais fácil lidar. Então eu consegui naturalmente retornar ao meu equilíbrio e
E deu tudo certo, porque eu tô com a minha saúde mental mais em dia, né? Mas, às vezes, quando a gente não tá com essa saúde mental tão em dia, quando a gente não tá praticando hábitos positivos, uma higiene mental sadia, quando a gente não medita, quando a gente não vibra numa frequência elevada, a gente pode acabar caindo numa crise de ansiedade ou em algum quadro até depressivo. E a crise de ansiedade, ela é a mesma coisa do que a crise de pânico, tá? Então, pânico, a crise de pânico e a crise de ansiedade, o ataque de pânico e a crise de ansiedade é a mesma coisa, que podem culminar em uma síndrome do pânico, que aí é a crise de ansiedade muito mais agravada, com uma duração maior, uma frequência maior, e aí você tem medo da crise, você cria medo de ter medo, você cria medo de ter uma crise, e aí você transforma isso num quadro de síndrome do pânico, que pode virar uma depressão, e aí vira algo muito mais complicado. Então, assim, gente, se você está tendo sintomas, se você se identificou com tudo isso que eu falei, não negligencie. Procure um profissional da área da saúde, procure um psicólogo, um psiquiatra para que ele te diagnostique e te passe o tratamento adequado, certo? Não leve isso de qualquer maneira, porque a sua saúde mental é muito importante. A nossa saúde em geral é importante. E aqui especificamente falando da mental, é muito importante, a gente precisa dar atenção para que isso não se agrave e depois não se torne um quadro muito mais complicado de lidar e de cuidar, ok? Então, ok, vamos lá. Eu vou dar algumas dicas aqui para você lidar, caso você esteja tendo a crise de ansiedade. A doutora Maria Fernanda, ela fala de uma técnica, que eu não vou entrar em termos técnicos, mas que eles chamam de acalme. Então, seria acalme. Cada letrinha significa uma atitude que você deve tomar quando você entra na crise, tá? Não é que durante o seu dia a dia você vai ter isso, não, é só em momentos de crise. Começou aquela palpitação, aquele momento que você sabe que vai começar aquele desconforto absurdo, então você já vai adotar e lembrar do acalme, tá? Lá no YouTube dela, ela fala com mais propriedade, mais detalhadamente sobre isso. Eu vou passar um resumão aqui para o vídeo não ficar muito maçante, tá? Então, o acalme, do que se trata? O A significa acolha a crise, tá? Então, significa que você vai aceitar a crise quando ela chegar. Não é que você vai se entregar a ela e ficar vivendo ela ali. Pelo contrário, você só vai acolher. Você vai entender que essa crise vai chegar como se fosse uma visita indesejada, que você vai ter que lidar com ela até que ela vá embora e que você vai ter força para lidar. Então, quando você começou a sentir os primeiros sintomas, a palpitação, a cabeça já começou a viajar na maionese ali, começou a dar falta de ar, aquele mal-estar, aquele medo, você respira fundo e fala: ok, estou entrando em crise. Eu sei disso. Eu sei que ela vai durar 10, 15 minutos e vai passar. Então, eu vou acolher essa crise e vou lidar com ela até que ela passe. Esse é o primeiro passo. Depois vem a letra C, né? Que é do acalme-se, que é contemple o seu exterior, contemple as atividades exteriores, as coisas à sua volta. Então significa que você acolheu a crise, você sabe que ela vai passar, mas você não vai se integrar você não vai se entregar à crise, você não vai se entregar, ai caramba, você não vai se entregar ao que você está sentindo, aquele desconforto. Não, pelo contrário, você vai sair de si, sair de dentro dos seus pensamentos e você vai começar a prestar atenção à sua volta. Você vai prestar atenção na conversa que você está tendo, nas pessoas que estão com você, se você está no trabalho, no seu trabalho. É claro que você vai precisar dar uma, né, relaxada, não vai ficar lá frenética, mas você vai prestar atenção no exterior, no que está acontecendo à sua volta. Não ficar interna, não ficar no seu mental, porque isso vai agravar a crise, tá? Depois vem a letrinha A, que é haja na crise, haja com a crise. Significa o quê? Que mesmo durante a crise, você vai continuar agindo nas suas atividades. O que quer que você esteja fazendo, você vai continuar fazendo. O ideal não é que você fuja, porque você foge, tudo bem, você vai para casa, por exemplo, aquilo vai te trazer um conforto momentâneo, só que não vai te preparar para lidar com a próxima. Então cada crise vai ser pior, né? Então o ideal é que quando ela veio, você acolheu, você entendeu que ela vai vir, que você vai ter que lidar com ela durante 10, 15 minutos. Então você vai respirar fundo,
você vai começar a prestar atenção no seu exterior e vai continuar fazendo o que você estava fazendo. Se você está trabalhando, você vai continuar trabalhando. Mesmo que você precise dar uma desacelerada para ir lidando com aquilo, naquele desconforto, mas você não vai se reprimir, você não vai fugir. Você vai lidar e continuar fazendo o que você está fazendo, tá? Depois vem o L. O L significa libere o ar dos pulmões. Então, diante de tudo isso, enquanto você continua fazendo essas atividades, prestando atenção no exterior, sabendo que aquilo vai passar, você vai ao mesmo tempo prestar atenção em inspirar e expirar mais longo. Então, você vai inspirar e expirar mais longo. Você pode fazer, inclusive, a contagem. Inspira contando até 3 e expira contando até 6. Então, vai ser... Essa é uma técnica de respiração que vai fazer com que a sua mente se acalme e você mantenha o equilíbrio com mais facilidade, tá? Então, você fazendo tudo isso, você depois vai ir para a letra M do acalme-se, que é mantenha os passos anteriores. Ou seja, vai acolher a crise sabendo que ela chegou, você não tem como negá-la, você tem que receber, lidar com ela durante os 10, 15 minutos e ela vai passar e a sua vida vai voltar ao normal, certo? Acolheu, você vai contemplar o seu exterior. Você não vai fazer o que a gente tende a fazer, que é ficar ali alimentando aquele monte de pensamento negativo que a gente alimenta quando entra numa crise. Não, você vai sair desse estado mental e vai passar a olhar o que está acontecendo em volta de você. As pessoas, a conversa que está acontecendo, um filme que está passando na televisão. Sai do seu estado mental, sai da mente e começa a prestar atenção no que está à sua volta, certo? Você vai continuar agindo. O que quer que você esteja fazendo, você vai continuar fazendo, agindo durante a crise. Se você está trabalhando, você vai continuar trabalhando. Se você está conversando, vai continuar conversando. Se você está jantando, vai continuar jantando. Prestando atenção fora de você. Mesmo que você dê uma desacelerada, faça as coisas com mais calma, pause para dar uma água, não tem problema. Mas não fuja, não corre para sua casa, não corre para o banheiro, não faça aquilo que a gente tem vontade de fazer quando dá uma crise, que é fugir, se esconder em algum lugar que a gente se sinta seguro. Não, isso vai piorar as futuras crises. Então você precisa lidar com ela, prestar atenção no exterior e liberar o ar do pulmão lentamente. Inspira contando até 3, expira contando até 6. E mantenha isso durante esses 10, 15 minutos que durar a sua crise. Assim você está aprendendo a lidar com a sua crise, certo? Depois vem a letra E do acalme-se. Examine os seus pensamentos. Significa o quê? Prestar atenção em que tipo de pensamentos você está alimentando. Para não ficar alimentando aí pensamentos negativos, ficar pensando que você vai morrer, que alguma coisa vai dar errado, que tudo vai dar errado. Não, não é momento de ficar pensando. É momento de você focar a sua atenção no externo e se distrair com outras coisas. Não vai ser possível agora você ficar lá, uhul, não, vai dar tudo certo, não tem nada ruim acontecendo. Porque a tendência é rebote, né? A tendência é que a gente se boicote pensando isso. Não, presta atenção na inspiração e expiração lenta, presta atenção no seu exterior, continue com as suas atividades e saiba que daqui a pouquinho vai passar tudo isso, tá? Depois o S do acalme-se é de sorria. Sim, sorria, porque você acabou de passar por mais uma crise. E a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é sofrido, o quanto é angustiante, o quanto aqueles minutos de crise parece que não vão acabar nunca. Então, assim que passou, você tem que se orgulhar que você conseguiu passar por essa crise e tá íntegro e tá aí na batalha firme e forte para vencer a ansiedade. E depois vem a letra E, que é o último E do acalme-se, que é espere o futuro com aceitação. O que isso significa? Significa que você tem que entender que você teve mais uma crise, você passou por ela vitorioso, acolheu, contemplou o exterior, agiu durante a crise, liberou o ar dos pulmões, manteve todas as atitudes, examinou seus pensamentos,
sorriu e que você vai ter que passar por tudo isso de novo, porque virá uma nova crise, até que você reverta esse quadro de forma total, né? Então virão novas crises. Só que a cada crise que você supera e que você lida com todas essas dicas, que você aprende a lidar, você está preparada para lidar com a próxima com mais força. Então elas vão perdendo a força sobre você. Cada uma vem de uma forma, vem em um momento diferente, vem por gatilhos diferentes às vezes. Porém, você sabendo lidar com ela, enfrentando ela de frente com essas dicas aqui do Acalme-se, que são as dicas que eu peguei com a doutora Maria Fernanda, que são utilizadas pelos psiquiatras, você está preparado para lidar com as crises, sabendo que virá uma nova, sim, mas que você já vai saber lidar com ela e que você não precisa se entregar, certo? Bom, gente, essas são as dicas principais aí de como lidar com a crise, tá? Você tem força para lidar com ela. Eu já lidei com isso. Eu tive um mês desse quadro. Graças a Deus não se desenvolveu por uma síndrome do pânico, mas chegou muito perto. Eu fiquei bastante desequilibrada naquela época, assim, foi bem forte, bem complicado, mas eu venci. Você pode vencer. Muitas pessoas vencem a crise de ansiedade diariamente. Então, no primeiro sinal de crise de ansiedade, não negligencie, tá? No primeiro sinal de crise de pânico, não negligencie. Procure ajuda, certo? Se você começou agora, não tem certeza, não, eu vou tentar fazer essas dicas que a Bruna tá falando antes de procurar um psiquiatra, tudo bem, é o seu livre-arbítrio, começa dessa maneira. Se você vê que não está conseguindo contornar sozinho, não perde tempo. Procura ajuda de um psicólogo, procura ajuda de um psiquiatra. Porque sozinho é mais difícil, certo? Espero que tenha ajudado até aqui. Bom, e agora sim. De uma maneira geral, se você é uma pessoa ansiosa no seu dia a dia, ou mediante qualquer... Se você não é, mas mediante qualquer problema de estresse que você tenha, alguma dificuldade, algum luto, alguma crise, que você passe, né? Que seja um baque emocional na sua vida, uma transformação drástica de rotina, você pode lidar com um quadro de ansiedade. Para evitar isso, então, aí é bom que você aprenda algumas técnicas para estar presente e não se entregar a uma mente ansiosa, né? Não deixar que a sua cabeça viva no futuro. A principal dica que eu dou, e que os psiquiatras também dão, a doutora Maria Fernanda, fiquei super feliz quando vi um vídeo em que ela valida isso que eu vou falar para vocês, é a meditação. Você meditar, esteja você em crise ou não, é extremamente sadio para sua mente e para te ajudar a te manter em equilíbrio. Porque a meditação te ajuda a se manter presente, certo? Te ajuda a manter ancorada a presença. Você prestar atenção na sua respiração no seu dia a dia, você estar presente, você não se deixar levar para sua mente o dia inteiro. Eu sei que no dia a dia a gente tem tendência a resolver algumas coisas, a buscar soluções para os problemas, a antever problemas, às vezes até o nosso trabalho exige isso da gente, e a gente acaba ficando sempre acelerado, né? Com a cabeça sempre pensando muito além, e isso tira a gente um pouco da realidade. Então, o ideal é que sempre que a gente puder e lembrar, a gente nos resgate desse estado mental, nos resgate dessa realidade ansiosa e volte para o corpo. Prestando atenção na respiração, sentindo o meu corpo. Você pode ter práticas de 5 minutos no seu dia, durante o banho. Toda vez que você for tomar banho, toma o banho, sente água sobre o seu corpo, não deixe o pensamento ir além, não se entregue ao pensamento. É difícil controlar o pensamento. Deixa ele passar, não se prenda a nenhum pensamento. Deixa ele passar, mas tenta sempre respirar, trazer a sua presença, sentir o seu corpo, perceber como você se sente. Quando você for tomar uma água, eu, por exemplo, aqui tomo um chá toda noite, sente esse momento, sente o chá descendo, vê essa sensação de estar aqui e agora. Isso mantém a gente mais calmo para lidar com os nossos desafios do dia a dia. Estar aqui agora faz com que a nossa mente esteja mais saudável.
praticar uma atividade física, seja o yoga é excelente, mas se você não se identifica, seja qualquer atividade física, seja uma luta, seja musculação, seja uma corrida, uma caminhada, desde que você faça aquilo com presença, concentrado, isso é excelente, também é uma maneira de meditar. Você trazer a sua presença para o seu corpo, você sentir o chão, você se sentir ancorado, né? Até a doutora Maria Fernanda, ela fala também de alguns momentos em ansiedade, quando você está tendo crise, você sentir o seu corpo ajuda você a voltar a sua mente para o seu corpo, para a sua realidade presente. Então você apertar os punhos, você pisar com firmeza no chão, você mastigar alguma coisa, você se tocar, tudo isso ajuda você a ancorar a sua presença, você voltar para a sua realidade atual. Então faça isso no seu dia a dia, sem precisar de uma crise para se preocupar com isso, tá? Se você já está em crise, comece a colocar esses hábitos. Com certeza, assim que você se livrar desse momento complicado de crise, você não vai ter outra. Você adquirindo esse tipo de hábito saudável, você não vai ter mais crises, tá? Então, adquira esses hábitos no seu presença, no seu corpo, seja quando você for tomar banho, seja quando você for tomar um café. É sempre importante que você foque a presença no aqui e agora, que você respire, inspire e preste atenção na sua respiração. Tá joia? Essas são as dicas, tá? Para vocês se manterem no aqui e agora, para você evitar um quadro de ansiedade, para você evitar, para você lidar com a sua crise de ansiedade e para você manter a sua mente saudável no dia a dia. Meditar é muito positivo, gente. Pratiquem meditação. Existem milhares de meditações guiadas no YouTube para quem ainda não sabe meditar, que é uma voz que te guia com uma musiquinha relaxante, vai te falando para você sentir o seu corpo e tudo mais. Tem de 5 minutos, tem de 1 minuto, tem de 5 minutos, tem de 10 minutos, tem de 1 hora, enfim, tem diversas. Pratique meditação, comece hoje. Não espere o seu cérebro gritar de desespero para você praticar, tá bom? Outra dica é, se você puder e quiser investir em algo como uma terapia de barras de axis, é excelente. A OAB indicou na sua cartilha da saúde mental da advocacia de 2018, se eu não me engano, na página 24, ela indica as barras de axis como uma maneira de manter uma saúde mental, seus advogados manterem a saúde mental, né? Melhorar a concentração, melhorar a concentração e a sanidade mesmo no dia a dia, diante de tanto estresse. Então é muito positivo. Uma sessão de barras de axis, segundo as pesquisas aí, tem a equivalência de 2 horas de meditação. Então é muito positivo. Se você quiser informações sobre terapia de barras de axis, sobre cura quântica, pode me mandar um e-mail nesse e-mail que está aqui, que eu te passo informações sem nenhum tipo de compromisso, tá? Gente, é isso. Lembrando, se você já está fazendo algum tratamento para crise de ansiedade, não interrompa o seu tratamento. Não pare, em hipótese alguma, de tomar os remédios que seu psiquiatra indicou sem que ele lhe dê essa recomendação. E continue firme, porque isso vai passar, tá bom? Você não é o único, muitas pessoas passam por isso. 1 a cada 5 pessoas, principalmente as mulheres, mas homens também, passam por crise de ansiedade uma vez na vida. Então é super comum, todo mundo passa, você não é louco, você não vai enlouquecer, você vai lidar com isso e vai ficar tudo bem, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa um curtir pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquela pessoa querida que talvez esteja precisando ver esse vídeo. Agora eu vou fazer um vídeo pra vocês de uns 10 minutinhos, uma meditação guiada com algumas técnicas de Theta Healing e receba essa meditação. Em alguns momentos durante a meditação eu vou falar, permite que o Criador lhe ensine essa técnica de Theta Healing. Basta você repetir mentalmente, sim, permito. Se você não permitir o que quer que eu esteja afirmando durante a meditação, interrompe aí a meditação e continue a sua rotina diária, tá?
Se não, só repita mentalmente sim e receba toda essa luz e toda essa calma que eu vou trazer na meditação para vocês. Tá joia? Então eu vou aqui pausar o vídeo e vou começar com a meditação. E vocês podem vir a essa meditação sempre que sentirem necessário. Namastê, gratidão pela sua presença. Fica comigo. Então vamos lá. Você pode fazer essa meditação no momento em que você achar necessário, no seu dia a dia, antes de dormir, em algum momento em que você esteja muito acelerado durante o dia, qualquer momento. Basta que você tenha 10 minutinhos para ficar tranquilo, sem ser interrompido e em uma posição confortável. O importante é que você esteja com a coluna reta, seja sentado ou deitado, não importa, desde que a coluna esteja reta e você esteja confortável, certo? Então faça uma respiração profunda, feche os seus olhos. Respire fundo. Respire profundamente. Inspire, contando até 3. E expire, contando até 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. E mantenha essa respiração. Imagine um cristal de pura energia, pura luz no centro da Terra. Se conecte com esse cristal. Imagine que essa luz está subindo pelas suas pernas, pela sua coluna, pelo seu corpo, até chegar ao topo da sua cabeça. Quando ela chega ao topo da sua cabeça, ela forma uma bolha de luz. Perceba as cores dessa bolha de luz. E continue inspirando. 1, 2, 3. E expirando. 2, 3, 4, 5, 6. Perceba as cores dessa bolha de luz em cima da sua cabeça. Então projete essa consciência como se fosse uma miniatura sua para dentro dessa bolha de luz. Então essa bolha se desprende da sua cabeça e começa a subir, 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 subir. Passa por nuvens e sobe, 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 passa por planetas e sobe, 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 sobe. Camadas e camadas de luzes claras e escuras, claras e escuras, claras e escuras. Uma camada de luz dourada. Sobe, sobe, sobe. Uma camada de luz gelatinosa das cores do arco-íris. Sobe, sobe, sobe. Uma camada de luz rosa de puro amor incondicional.
Então você enxerga um portal de luz branca perolada, bem brilhante, forte, bonito. Então você desce da sua bolha de luz e entra nesse portal de luz branca perolada. Sobe, 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 sobe. Até que você se torna um junto com essa luz, você se dissolve nessa luz de puro amor. E você se sente em paz, tranquilo, confortável, extremamente relaxado, inspirando e expirando, contando até 6. Permite que o Criador lhe mostre como é possível se sentir relaxado e tranquilo diante de qualquer desafio da vida. Permite? Permite que o Criador te traga consciência do que é paz e calma, direto da fonte criadora. Permite? Permite que o Criador lhe ensine como se manter em equilíbrio mental, em paz, com tranquilidade, com calma e com equilíbrio diante de qualquer situação, em qualquer lugar que você estiver. Permite? Permite que o Criador lhe traga consciência que você já sabe como é estar tranquilo e que depois de retornar dessa meditação, você estará mais em paz, mais tranquilo para lidar com as tarefas do seu dia a dia, com sabedoria, com equilíbrio, com facilidade, tranquilidade e glória. Permite? Inspira, expira. 2, 3, 4, 5, 6. Você se sente em paz, com uma luz branca perolada tomando conta de todo o seu corpo, de todos os seus órgãos, de cada átomo e célula do seu corpo. Uma luz de puro amor incondicional e que você já sabe se manter assim no seu dia a dia, que é tranquilo e natural se manter assim no seu dia a dia. Então você faz uma respiração profunda e começa a voltar ao estado de atenção, mexendo lentamente os dedos dos pés, os dedos das mãos. Vai mexendo, sentindo seu corpo e se mexendo devagarinho, respirando profundamente, até que você se sente pronto para abrir os seus olhos. Então você abre os olhos lentamente
Respira fundo. Se espreguiça. E se sente pronto, renovado, bem, preparado e capaz de lidar com as tarefas do seu dia a dia. Você pode voltar aqui a essa meditação sempre que você sentir necessidade, sempre que se sentir estressado, sempre que quiser um momentinho de paz no seu dia. Gratidão por estar por aqui. Namastê.